Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós, vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis. Nós pedimos para que você se inscreva, compartilhe, dê o seu like e comente para que desta maneira nós juntos possamos abençoar outras pessoas com a palavra de Deus. É sempre muito bom ter a oportunidade de falar de Deus, é sempre muito bom ter a oportunidade de descansar por um momento durante o dia para aprender mais de Deus, para ter a sensibilidade de ouvir o que Deus quer de nós hoje, para ouvir o que Deus está falando à nossa mente, ao nosso coração, que certamente vai muito além das nossas palavras humanas. Quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, seja através de uma meditação, de uma música que nos conduza à reflexão espiritual, à compreensão de Deus, quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, nós sabemos que o Espírito Santo fala à nossa mente, ao nosso coração, muito além daquilo que a nossa audição humana está recebendo. Então, que Deus esteja com você neste momento de um modo muito especial, que você desfrute da companhia de Deus, que você ouça o Espírito Santo e que nós, juntos, possamos ter a sensibilidade de caminhar com Deus todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, cada pessoa que vem à sua mente, ao seu coração, que ele receba de Deus sabedoria, discernimento e a direção do Espírito Santo. Falando a respeito de esperança, a respeito de bênçãos, a respeito dos cuidados de Deus, esperança é algo que precisa de manutenção, que precisa de renovação todos os dias. Todos os dias nós temos que lembrar que nós temos um presente a ser vivido, um futuro que pode ser transformado e ainda um futuro um pouco mais distante, que será a eternidade com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós temos que olhar para o nosso passado como uma referência, olhar para o que foi construído em nós, tudo aquilo que nós tivemos a oportunidade de construir em nossas vidas, tudo aquilo que nos faz o que somos hoje. Muitas coisas dentro da nossa maturidade, do nosso crescimento, do conhecimento ao longo da vida, muitas coisas, mesmo que sejam descartadas, porque devem ser, tudo aquilo que nos é de mal, tudo aquilo que nos prejudica, deve ser descartado. Mesmo assim, faz parte das nossas observações da vida, em que no desenvolvimento da maturidade é que nós sabemos que temos que rejeitar, temos que descartar alguns pensamentos, algumas posturas de vidas, alguma maneira prejudicial de conduzir a nossa vida no trato diário. Nós somos moldados e somos modificados por Deus a cada dia. Dentro da expressão comum nos dias de hoje, a resiliência. A resiliência se fala da capacidade de ser deformado, mas voltar à forma original. Nós temos que tomar o cuidado que na deformação da resiliência nós não venhamos a nos acostumar com esta deformação como se fosse natural. O pecado nos deformou. O pecado tirou dos propósitos originais de Deus na criação para nossas vidas.
Mas Deus não desistiu de nós, Ele permanece conosco, Ele nos acompanha em toda a nossa existência e pelo Seu Espírito Santo, pela Sua palavra e pelo modelo em Cristo Jesus, nós somos regenerados segundo o Seu propósito original. Então, nós temos a oportunidade de, dentro da resiliência espiritual, voltarmos à forma em que Deus projetou, preparou para que nós andássemos de acordo com seus princípios, com seus valores, com a sua ética, com a sua moral, e desfrutarmos do melhor de tudo que Ele tem reservado para nossas vidas. A esperança fala a respeito de transformação, fala a respeito de como nós temos a oportunidade diária de reviver, de ressuscitar em Cristo Jesus, como nós temos a oportunidade diária de nos refazermos pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. A esperança nos dá a oportunidade e a possibilidade de reconciliação com as pessoas que nós amamos, de nos refazer em nós mesmos, de recriarmos o espírito de gratidão, de integridade, de fidelidade ao nosso Senhor. É muito bom manter a esperança. A esperança é um verbo próprio, um verbo único, um verbo esperançar, e não apenas de espera. Esperança não é esperar. Esperar é ter paciência, é estar dentro da espera. Esperança é olhar para o futuro com a certeza que Deus tem o melhor para nós, que nós podemos alcançar todo o melhor de Deus, tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, apesar dos nossos limites, das nossas adversidades, dos problemas que enfrentamos na vida todos os dias, mas em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo que nos concede sabedoria e discernimento, nós somos mais que vencedores. Você é um vencedor, uma vencedora a cada dia, segundo o poder de Deus que opera em você, porque assim nos diz a palavra de Deus, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A história de José do Egito nos mostra isto e nos mostra também como ele compreendeu isso ao longo da sua vida, como o seu pai Jacó, que teve o nome transformado, mudado para Israel, como ele compreendeu também isto. José teve uma boa vida. José poderia dizer, como o apóstolo Paulo e como muitos de nós desejamos dizer ao final de nossas vidas: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quantos de nós podemos dizer isto hoje? Ainda não completamos a nossa carreira, mas guardamos a nossa fé e a cada dia estamos combatendo um bom combate com a ajuda de Deus ao nosso lado, com a direção do Espírito Santo, com foco em Cristo Jesus, com a obediência na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Gênesis capítulo 50 fala a respeito da morte de José. José, que foi vendido como escravo para o Egito, se tornou governador do Egito, porque se manteve na obediência, com a sua sinceridade e integridade de coração, com relação a Deus, a sua palavra, aos seus mandamentos, os seus ensinamentos, as suas ordenanças. Quando nós agimos dessa forma, Deus continua trazendo a nós tudo aquilo que nos é reservado de bom, de bem. E qualquer mal que o mundo tenta impor sobre nós, Deus transforma em bem. Porque é assim que nos diz a sua palavra. Aqui em Gênesis, capítulo 50, nós temos José falando com os seus irmãos
e temos também o final da vida de José. A partir do versículo 15, o texto diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. E agora, pois, te rogamos que perdoe as transgressões dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto falavam. Este choro de José é um choro angustiante, um choro de quem percebe de que o perdão que ele tinha oferecido aos irmãos ainda não tinha sido compreendido pelos próprios irmãos. É muito triste quando você se relaciona com alguém que tem um pensamento diferente daquilo que realmente você é. É muito triste quando você estende a mão, quando você oferece um amor fraternal, quando você oferece um amor ágape sem interesse, um amor que não espera retribuição, mas um amor puro, um amor genuíno. Quando você oferece e o outro não compreende, o outro é maldoso, o outro é malicioso, o outro não compreende as intenções puras. Como diz Tito em capítulo 1, versículo 15, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque o seu coração já foi corrompido. Todas as coisas são puras para os puros. E pureza tem sido uma dificuldade muito grande do ser humano. Aqui, José, na sua pureza de receber os irmãos, de estar amparando a família, de estar com todos os irmãos, ter o privilégio de estar junto no momento da morte do seu pai, de ter reunido novamente a família. Neste momento, diante da declaração dos irmãos, ele percebe que os seus irmãos não conhecem, que seus irmãos não sabem o seu amor, não conhecem as suas verdadeiras intenções. E quando os irmãos se aproximam dele com uma desculpa, falando: olha, nosso pai morreu e ele pediu para você nos perdoar. José começa a chorar porque José percebe que eles não entendem nada. Porque José já os perdoou desde o momento em que eles foram vistos pela primeira vez e não reconheceram como governador do Egito. O perdão, o estender da mão já tinha sido oferecido desde o primeiro momento do reencontro. E eles não haviam percebido, não haviam compreendido isto. E aqui fala que José então responde aos seus irmãos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, e vós outros, a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José, mesmo neste momento triste em que ele percebe que os seus irmãos não o conhecem. Quando você percebe que uma pessoa que você ama não te conhece na sua pureza, na sua integridade, isto te fere, isto magoa. Mas José, guiado por Deus, também nos ensina a abraçar, a chorar junto, a oferecer o perdão, a reconciliação, a manter a sua integridade independente do que o outro pensa de você.
A sua integridade com Deus não depende do outro, depende apenas de você. Desta maneira, José perdoa, né? Mostra novamente o perdão aos seus irmãos. A sequência do texto fala da morte de José. E fala assim: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os joelhos. Disse José aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram e puseram seus ossos num caixão no Egito. O embalsamaram e o colocaram num caixão no Egito. Observe a esperança de José. José sabia que Deus tinha preparado algo muito maior para os seus descendentes, para a sua família. Ele teve o privilégio de viver bem, porque sempre obedeceu a Deus, e dentro da sua experiência de vida, ele conheceu os seus netos, os seus bisnetos e até o seu tataraneto. A terceira geração. Como é bom nós termos esta percepção de que a longevidade também faz parte da obediência que nós temos a Deus, também faz parte da nossa qualidade de vida, da nossa qualidade de vida espiritual que reflete na nossa vida física. O primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. José honrou ao seu pai, José honrou a sua família, José estendeu a mão para o seu pai, para os seus irmãos. A honra que José retribuiu à sua família foi observada por Deus para ele dentro da longevidade de vida. E ele viveu até 110 anos e viu os seus filhos se casarem, terem filhos, brincou com seus netos, colocou seu neto, seu bisneto em seus joelhos. Uma cena bonita de se ver. Mas quando ele morreu, ele deixou uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem de certeza que Deus tinha algo melhor ainda para todos ali. E ele falou: você vai voltar para a terra prometida. E quando voltar para lá, eu quero ir junto. Ele fez jurar que vocês vão transportar os meus ossos daqui. Vocês vão transportar os meus ossos daqui. E isto foi feito. O que José está falando é que eu vou morrer nessa terra, mas eu não sou daqui, a minha terra é a que Deus prometeu. E é isso que ele está falando para você também, para você manter a sua esperança, que quando você ouvir a voz de Deus, você vai ter desfrutar do melhor dessa vida, vai ter o melhor nessa vida. Você vai vencer as suas batalhas, vencer as suas adversidades, mas quando você morrer, mantenha a esperança. A mesma esperança que você manteve durante toda a sua vida, que você não é daqui, você não é deste mundo. Jesus nos disse isso. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nosso lar definitivo não é aqui. Jesus Cristo está voltando e Ele quer nos levar para a nossa nova morada no lar celestial. Depois que passarmos 1000 anos ali com Jesus, Deus fará
um novo céu e uma nova terra. E aí nós estaremos para sempre com Deus nesse novo céu, nesta nova terra, dentro dos propósitos iniciais de Deus desde o Éden. A nossa terra não é aqui. A nossa terra é o Éden prometido a toda a humanidade desde o princípio. O Éden, o lugar de delícias, onde Deus estará nos visitando todos os dias, como ele fazia com Adão e Eva. Estará conosco. Hoje ele está espiritualmente, mas ele estará presencialmente conosco, assim como Jesus habitou aqui na terra. Mantenha a sua esperança, a sua fé. Não desanime. Lembre-se que Deus tem sempre o melhor para você em todas as situações. E o mal que o mundo tentar fazer contra você, Deus vai transformar em bem. E a sua fé e a sua esperança, mantenha a certeza de que mesmo com as adversidades que tem aqui, um dia você será transportado pelo poder de Deus para o lar celestial, para a terra prometida. E Jesus virá nos buscar nesse dia. Mantenhamos a nossa fé. Vale a pena obedecer e seguir as palavras de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço que o Senhor mantenha a fé e a esperança na mente e no coração dos nossos irmãos e irmãs, para que todos nós juntos cheguemos ao lar celestial, a terra prometida que o Senhor já preparou para nós. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.